Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Esse foi o dia que o Senhor fez, vamos agradar nele. Hoje nós vamos continuar esse livro do Oral Wismer, Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 69. Glória a Deus. Vamos lá? Dia 69. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei as minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja primitiva não possuía edifícios, não tinha grandes orçamentos, e era construída primariamente por pessoas comuns que não tinham amigos influentes no topo. Mesmo assim, aqueles primeiros cristãos cumpriram a comissão de Cristo e foram bem-sucedidos. Elevaram o evangelho ao seu mundo. Nos dias de hoje, os cristãos têm meios de transporte e comunicação que assombrariam Pedro e Paulo. No entanto, estamos ficando para trás. De fato, o crescimento da igreja nos Estados Unidos ocorre principalmente por pessoas que se transferem de uma igreja para outra. Não porque novos convertidos estão à procura de lares na igreja. Somos ordenados a ser testemunhas através da maneira como vivemos e das palavras que falamos. Testemunhas são pessoas que contam aos outros o que sabem sobre Jesus e do que ele fez por elas. Elas compartilham amorosamente as boas novas da salvação. Na realidade, todos os cristãos são testemunhas boas ou más. Infelizmente, alguns são mais semelhantes com promotores de acusação, juízes, e dão poucos testemunhos. A palavra grega testemunha vem da palavra mártir. Muitas das testemunhas fiéis do Senhor selaram o seu testemunho com o próprio sangue. Não podemos testemunhar eficazmente sem o poder divino. Jesus ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém até serem fortalecidos pelo Espírito, porque só assim eles estariam equipados para transmitir o Evangelho. Você poderia pensar que os cristãos que foram reunidos no cenáculo tinham tudo o que precisavam para evangelizar Jerusalém. Afinal de contas, eles tinham conhecido Jesus pessoalmente. Os apóstolos tinham vivido com Jesus e sido ensinados por ele. Eles tinham testemunhado os milagres de Jesus e eles mesmos também fizeram milagres, mas ainda não estavam prontos para testemunhar o que tivessem o poder do Espírito Santo, pois o ministério do Espírito nos equipar para... o ministério do Espírito Santo nos equipar para servirmos. Nossos ativos são passivos sem o ministério do Espírito Santo. Seu discurso no cenáculo, em João 13,16, Jesus ensinou aos discípulos sobre o ministério do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade lhes ajudaria a conhecer e a fazer a vontade de Deus. E lhes ensinaria as Escrituras e lhes ajudaria a recordar que haviam aprendido com Jesus. Ele lhes daria poder para testemunharem e convenceria os que o ouvissem. Isso traria glória a Jesus. O livro de Atos registra todas essas ações do Espírito Santo, conforme relata a vida da igreja primitiva. Nós a encontramos nas igrejas de hoje? Porque temos crido em Jesus e recebido salvação. Temos o Espírito Santo habitando em nós, mas o Espírito Santo nos tem. Quando o evangelista D.L. Moody estava ministrando na Grã-Bretanha, o ministro crítico perguntou: Sr. Moody, detém um monopólio sobre o Espírito Santo? Um amigo respondeu: não, mas o Espírito Santo detém monopólio sobre Moody. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito e de bom grado ser usado por ele e honrar o Senhor. Certa vez ouvi W. Tozer dizer: se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, a maior parte das igrejas estão fazendo continuaria feito sem ninguém saber a diferença. Nós sabemos a diferença? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei a parte do Pai, o Espírito da verdade,
Ele procede, este dará o testemunho sobre mim, e vós também testemunhareis. A gente começou o dia de hoje dizendo, mas receberei poder, que vai descer sobre nós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, quanto em Cesareia, a Samaria, até os confins da terra. Dali a gente passa o texto todo falando sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. A primeira coisa sobre o Espírito Santo que eu preciso que você saiba, a primeira coisa é, Jesus é para todos, o Espírito Santo não. Escreve para mim no chat, por favor. Jesus é para todos, o Espírito Santo não. Poliana, bugou meu cérebro. Não, não é para te bugar. Eu tô aqui para te desbugar. Eu preciso te ensinar o caminho, né, que eu aprendi. Eu preciso te ensinar parte das Escrituras. Jesus deixou claro, o Espírito Santo é para todos. Eu sou para todos. O Espírito Santo não. Poli, mas se o Espírito Santo não é para todos, para quem o Espírito Santo é? O Espírito Santo de Deus, ele é para a igreja, só e somente para a igreja. E o Espírito Santo só está onde está o temor do Senhor. Sem temor do Senhor, não tem Espírito Santo de Deus. Vem comigo. Sem temor do Senhor, não tem Espírito Santo de Deus. Fim, Poli, fim. Não existe possibilidade de ter Espírito Santo sem temor do Senhor. Então, vamos lá. Jesus é para todos, o Espírito Santo não. Para quem é o Espírito Santo? Para a igreja. E o Espírito Santo só está onde tem temor do Senhor. Então, nós viemos assim, uma relação em sequência, explicando para vocês. O Espírito de Deus, ele só está na igreja. Aí você fala, uau, todas as igrejas? Não. Por quê? Porque só há o Espírito Santo debaixo do temor do Senhor. Sem temor do Senhor, sem Espírito Santo de Deus. Fim. O Espírito Santo não está onde tem pecado. O Espírito Santo não está onde tem sujeira. O Espírito Santo não está onde tem promiscuidade, prostituição, secularidade, porque ele é o Espírito Santo. Ele guia os santos ao céu. Ele não guia outro tipo de povo. Se você andar segundo a sua vontade, você vai andar só, não com o Espírito que é santo. Agora eu preciso explicar para vocês, ponto 1 sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, se ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com ele. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele sente, porque ele é uma pessoa. Sendo pessoa, ele sente. Aí, vocês lembram? Tem até uma música assim, tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Isso daí está falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa. Ele sendo uma pessoa, ele sente, ele sofre, ele ama. Esse é o Espírito de Deus. E outra coisa, o profeta, o cristão, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele tem domínio sobre o seu corpo. Ó, que tudo que uma pessoa que está debaixo da influência do Espírito Santo de Deus faz, ela se domina, ela tem o domínio. Então você está falando em línguas, mas você sabe que você está falando em línguas, você não entra em transe, acorda, presta atenção. Ninguém entra em transe, ninguém baixa santo e sai entrando em transe quando tem o Espírito Santo de Deus. Então eu posso começar a falar em línguas agora e eu paro. Eu começo e eu paro. Eu recomeço e eu paro. Exatamente. Um dos dons do Espírito Santo, um principal, se chama domínio próprio. Então o profeta, ele domina o seu corpo. Então vamos lá. Peraí. Tomar meu pequeno chá.
Agora, se o devocional tiver que durar, ele vai durar muito, porque olha aqui, pensa. Tô equipada, hein? Tô equipada. Vamos lá. Então, presta atenção. O profeta, ele domina. O cristão, ele domina. Então, eu posso começar a falar em línguas. E eu posso começar a orar em línguas. E eu posso parar na hora que eu quiser. Ninguém, absolutamente ninguém não tem o domínio. Todo mundo domina. Então, se eu começar a falar em línguas agora, eu paro de falar. Se eu quiser, eu retomo. Se eu quiser, eu estou dominando. Segunda coisa, ninguém recebe Espírito de Deus como se estivesse baixando alguma coisa. Não existe isso. Existem alguns movimentos? Existem. Um exemplo. Você já viu aquele movimento de cair no Espírito Santo? Eu já caí várias vezes. Você tá ali, você tá sentindo a presença e você tá tão leve que você, na verdade, você não cai. Você flutua. Dentro do seu corpo, você está flutuando, mas na verdade você está caindo mesmo. Mas a caída, ela é leve. Você não está sem domínio. Você só se permite. E quando você está no chão, parece que você não está no chão, porque você está leve, tá? Ninguém cai sem domínio. Você se torna leve. E aí você permite que o Espírito de Deus te alcance. Ninguém baixa transe, não. Você se torna tão leve, tão leve, tão leve que você quer se permitir. Ninguém força, tá? Aí existem alguns movimentos também que as pessoas falam. Girar no manto, nananã, aquelas coisas. Porém, o profeta, eu não consigo parar. Mentira. Você se permite que aquele tempo dure o que o Espírito quiser durar, para que haja um batismo, para que haja um renovo, mas que você não tem domínio da hora de começar e de parar, aí você tem. Porque na verdade você está tão envolvido que você não quer parar, entendeu? Mas toma cuidado, nem todo mundo que cai está cheio do poder. Nem todo mundo que gira no manto está cheio do Espírito Santo. Peraí. Primeiro, que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que ter controle. Eu vejo gente fica fazendo coisas aí, mas, Poliana, mas todos têm o direito que o Espírito, desde que se santifique. Muito interessante. Vamos lá, quando as pessoas giram no manto, é emoção? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo para saber se aquilo é impressionismo ou se aquilo é poder do Espírito Santo. Eu não acredito, não mesmo, pelo que eu tenho conhecimento do Espírito Santo, que aquele exagero, ele seja da presença de Deus, tá? E, gente, eu já caí, eu já sapateei no Espírito, eu já girei no manto, sim, mas tudo tem decência em ordem, é diferente. Não é como muitas pessoas mostram. Sim, eu já fui alcançada dessas manifestações, mas não é sempre não. E aquele negócio de bater palma, também eu já bati, mas existe um ritmo, existe um porquê, existe um marchar. Não é sempre daquele jeito, nem é daquele exagero todo. Então tomem muito cuidado com quem está manifestando o Espírito Santo, porque você pode estar do lado e recebendo de que está manifestando o próprio demônio. Na hora que a pessoa estiver ali, você pergunta ao Senhor: Senhor, isso daqui é uma manifestação do Pai ou não? É uma manifestação do Espírito de Deus ou não? No seu coração. No seu coração. Se for uma manifestação demoníaca, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Se não for, se permita nos fluir. Vamos lá. Quando as pessoas giram emoção, não. Poli, todos têm direito ao Espírito Santo desde que se santifique? Sim, não. Todos têm direito, sim, não, né? Todos têm direito ao Espírito Santo
desde que sejam igreja. E para ser igreja, precisa de santidade. Jesus está esperando por uma noiva santa. Não é para essas noivas aí de cropped. Não. Não é para essas noivas aí desse jeito esculhambada, não. O Espírito de Deus, ele é para todos que são igreja. Jesus é para todo mundo. O Espírito de Deus é para todos que sejam igreja, que se santifique no Senhor e na força do seu poder, tá? Então existem sim manifestações do Espírito e é muito gostoso você estar ali. Tem tanta manifestação. Uma vez, gente, me deu um gozo de alegria, sabe? E eu não conseguia parar de rir porque estava muito gostoso. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Até porque muitas vezes o Espírito de Deus, ele me toma numa palavra profética, assim, ele me alcança. E eu não fico só no labachúrias, não, sabe? É como se fosse, deixa eu tentar te explicar, uma palavra de ensino. Então a pessoa tá achando que eu tô ensinando, mas na verdade eu tô cheia do Espírito Santo. E é uma unção mesmo de ensino. E ali às vezes vem um gozo, uma alegria, uma paz, uma quietude. Eu falo, olha, se eu fosse você, eu me ouvia. Presta atenção, o Espírito de Deus está falando no meu coração. E às vezes eu aviso, tem gente que já percebe como é, mas não é nada fora do meu controle. E nem é nada, gente, você nem precisa de labachúrias, não. Você precisa ser santo. Você precisa querer, tá? Poliana, o dom de falar, ou um dos dons, é um dos dons de falar em línguas. Ele é para todos? É. Ele é para todos. Exatamente. Teve gente que percebeu que teve uma aula que aconteceu. Essa aula aí, eu vou contar para vocês. Quando eu abri a tela, eu comecei a ver cenas. Eu não fui pro script. Eu tinha quase 50 minutos de script, sei lá, 1 hora. Eu tinha um tempo. Eu tripliquei o tempo, porque o início da aula, ele é todo. Ele é todo, mas gente, ele é todo de revelação. Que ela é plena de paternidade. Ele é todo de revelação. Eu via a cena e eu ia falando. Depois de 1 hora que eu fui pegar no script, o corpo, qual é a sensação? A minha sensação. Gente, a minha mão pega fogo no nível, eu fico quente. Se eu encosto, parece que eu tô com febre. Muito quente. Exageradamente quente. Uma coisa no meu olho. Exageradamente quente, minha mão. Minha bochecha fica quente, meu corpo fica quente. Tá frio e eu tô morrendo de calor. Às vezes eu transpiro um pouquinho. Esse é o primeiro sinal. Só que tem outros. Você pode tremer um pouquinho a mão. Você pode... Mas tudo com controle, entendeu? Você pode marchar um pouco. Pode bater um pouquinho de palma. Pode... girar no manto. Pode, mas assim, não é uma manifestação que o Espírito Santo me tome mesmo, me alcance. Essa não é uma manifestação minha, mas tem gente que sim. Talvez porque eu não permita mesmo. Por que você não permite? Porque, vou explicar uma coisa para vocês, o Espírito, ele sabe o nível de cada um. Eu tenho falta de um eixo central desse olho aqui. Se eu girar, com certeza eu vou desmaiar. Então o Espírito, ele sabe o que fazer. Mas eu não acho que toda pessoa que gire no manto está endemoniada, não. Tem muitas que estão cheias do fogo de Deus. Mas até hoje essa não é uma manifestação que o Espírito de Deus me alcance. Justamente porque às vezes tem um movimento de dança diferente, assim, mas nada de sensualidade. Nada que imite religiões afrodescendentes. Acreditem. Todas as vezes que eu vi alguém girar no manto e que estava cheio do poder de Deus, eu nunca vi como uma dança de afrodescendente. Tomem cuidado, tá? Isso aqui tá parecendo um terreiro, uma religião de dança afrodescendente. Toma cuidado, tá? Porque não é assim. Eu já vi muita pessoa girar no manto e é muito diferente. Isso que vocês precisam entender. É muito diferente, muito mesmo. O profeta mesmo, que ele gira mesmo no manto, eu nunca girei totalmente no manto.
porque quando eu começo um pouquinho na dança do giro, eu fico tonta e Deus sabe o nível. Então eu não preciso disso, de fato, não tem que ser assim para ser cheio do Espírito Santo. Mas assim, a melhor coisa é você ter um negocinho chamado discernimento. Não é aquilo que determina o seu nível de santidade. Sabe o que determina o teu nível de santidade? É você quando fecha a porta do teu quarto e ali você conversa com Deus. Pode, só quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas? Sim. Só que na verdade, é isso mesmo. O que acontece? Tem gente que é assim, que ele foi batizado no Espírito Santo, porém, na verdade, não. Eu sim, mas não. Porque o que acontece? O demônio também fala em línguas. Vocês acreditam comigo que o demônio também é um anjo? Sim, a Bíblia diz que sim. Se ele fala em línguas, se ele é um anjo, ele também tem a manifestação disso nas pessoas. Então, você precisa até, para falar em línguas, você precisa saber se quem está ali no Labachúrias é uma pessoa de Deus ou não. Porém, como é que aquele cara está ali em adultério, fornicação, e ele está falando em línguas? Como é que aquela mulher está fazendo tudo que é errado, espírito de prostituição, e está falando em línguas, porque o demônio também fala em línguas? Poliana, gente, ele fala. O demônio também fala em línguas. Então, você realmente, eu na hora consigo discernir. Na hora. Aqueles que são sensíveis à voz do Espírito Santo, não tem erro, na hora consegue discernir. Na hora. Tem gente que tá ali falando em línguas e que tá roubando, prostituindo, furtando, mentindo, fofocando. Uma pessoa má. Meu Deus, como é que aquela pessoa má pode ter um envolvimento íntimo com o Espírito Santo? Não tem. Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu fui batizada em línguas no Carnaval de 2009. A gente estava num congresso da minha igreja, que sempre tem, e no domingo de Carnaval de 2009. Tá chegando o Carnaval, hein? Aí o povo fica, por que você tá feliz? Porque tem congresso da igreja. Que eu sou crente, gente. E eu tava nesse congresso, eu fui batizada em línguas. E foi a coisa mais forte para mim, inclusive porque Deus não precisava de fazer isso comigo, me dar esse presente, mas Ele desejou, Ele quis e Ele fez. Porque Ele é Deus. E ali, meu chá. É por isso que no início, o devocional durava mais, que eu levava o chá e água. Vamos lá. E aí, houve um tempo em que eu me afastei um pouco. Eu nunca deixei de ir para a igreja, tá? Mas o meu coração se afastou um pouco. Eu não falava mais em línguas. Tinha um momento de oração minha na época que eu tentava falar em línguas, mas travava. Aí você fala assim, Poliana, como é que aquele povo tudo imundo, tudo sujo? É porque um dia eles foram batizados e eles estão tão íntimos da voz demoníaca que eles, ao invés de falar em línguas agora, eles estão falando com o demônio. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu tentava falar em línguas, eu sabia todas as palavras. Se você falar assim, pode falar em línguas aí. Assim, agora não tem a necessidade porque eu não estou interpretando. Eu também consigo interpretar. Mas agora eu não estou interpretando. Todas as línguas que estão vindo na minha cabeça e no meu coração são em português. Direto eu tô aqui no devocional e as línguas são línguas estranhas. Eu estou interpretando, tá? Na verdade. Porém, agora, nesse exato momento, toda inspiração que eu tô tendo e toda manifestação do Espírito que eu estou tendo agora, minha mão tá começando a ficar super quente. Ela é toda em português. Então, não tem a necessidade de eu falar em línguas. Eu não vou fazer algo para impressionar ninguém. Eu não preciso disso. Eu não gosto disso. O Espírito não gosta disso. Eu tenho muito temor, sabe? Fala em línguas aí, barulho. Eu poderia, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque isso feriria o Senhor. E Ele não tá aqui para isso, entendeu? Então, a gente fala assim do Labachúrias, que é porque as pessoas começam, sabem isso aí, todo mundo fala que é batizado aqui, não. Mas assim,
a pessoa, ela força. Só que naquela época em que eu estava um pouco, com o meu coração um pouco afastada do Senhor, se eu quisesse forçar um falar em línguas, eu falava. Entendeu? Da mesma forma que eu tô falando aqui. Só que era uma tristeza dentro de mim. Então eu preferiria não sentir mais tristeza ainda. Entende? Era como se o espírito estivesse triste. Então tem pessoas que elas estão em pecado e que elas estão fingindo falando em línguas. Não que elas estão fingindo a língua, mas que elas estão forçando, mas o espírito tá triste. E quando você entristece o Espírito Santo, você dá brecha para o demônio agir. Então ele está falando sobre a influência do demônio. E ele começa hormônios. Por quê? Vamos falar sobre a manifestação do falar em línguas. Existe um mecanismo no seu cérebro, no glóbulo frontal. Ele vem mais ou menos aqui. Olha só, olha onde ele está. Peraí. Ele vem aqui, tá vendo? No meio da minha testa. Ó, você vê que o toque, quando você toca no seu cérebro, é diferente. Aí você pega aqui. Nessa região aqui, daqui pra cá, é o glóbulo frontal meu. Aqui mesmo. Nessa região aqui, daqui a aqui, é a região em que é ativada quando eu estou em oração. Mas ela é 10 vezes ou é 100 vezes mais ativada quando eu estou falando em línguas. Isso não sou eu, isso é um estudo seríssimo lá nos Estados Unidos que foram feitos com pessoas de diversas religiões. A única religião, a única forma de você acessar essa parte aqui, com essa parte aqui, ó, esse glóbulo frontal, é em sua plenitude, é quando você fala em línguas. Então você pode estar orando, existem alguns estudos, né? Todas as religiões acessam parte dessa parte, quando você está em oração ao seu Deus, né? Todas. Aí tem aquelas religiões em que eles usam de repetições. Acessa muito pouco, quase nada. Quando você começa a fazer a sua oração de repetição, mas quando você começa a orar espontaneamente pela presença do Espírito Santo, aqui pra cá é ativada de uma forma. Nesse estudo foi constatado várias coisas, ele é muito interessante. E uma das coisas é que se você orar em línguas por 2 minutos, todos os dias, você é capaz de renovar o seu cérebro e o seu corpo. Então você seria capaz de trazer uma cura para dentro de você. E quando você tem essa oração em línguas intercessórias, um exemplo, na igreja, e aí a pessoa sai de vários estados, como depressão, ansiedade, cura. Já ouvi um estudo dizendo, não tem nada de religião nesse estudo, tá? Que quando é acessado essa língua aí, pessoas já saíram da escassez, da miséria. E eles atribuíram o fato justamente pelo glóbulo central estar aberto a ouvir algo que nenhuma outra pessoa escuta. Quem que é, gente? O Espírito Santo. Então, assim, é incrível. Então, eu quero te sugerir, eu quero te animar, eu quero te pedir, por favor, que se você é batizado em línguas, você ore incessantemente para que você, todos os dias, você se provoque. Porque quando eu tô aqui agora, orando em línguas, é uma coisa muito gostosa para mim, muito linda para mim, e eu me sinto num fluir. Entende? Agora, quando você está em pecado e está orando em línguas, ó, minha mão já está ficando quente. Quando você está orando, você está no pecado e está orando em línguas, aí você já não flui, entende? Então, se você está em pecado, assim mesmo, por você, cuidado, sabe? Para que o espírito não se afaste de você e você abra brecha, porque quando o espírito se afasta, o demônio entra. E aí? O demônio entrou no seu coraçãozinho, o que a gente faz? Isso é uma luta para tirar. Tem gente que não fala em línguas, não fala. E diz, não é por isso que eu não sou cheia do Espírito Santo. De fato, não é. Mas você precisa falar em línguas. Você precisa falar em línguas. Fui ungir minha filha com óleo e queimou o pulso dela. Olha que forte. Uma manifestação do Espírito Santo, tá vendo? E queima mesmo. Menina, que dia que foi? Eu fui pegar um óleo ungido. Queimou minha mão também. Não queimou, tipo, queimou, mas tava tão quente o óleo, tava tão quente que eu fui olhar o óleo assim, semana passada.
Eu sinto exatamente isso que você falou. Algumas vezes fico extremamente quente, a ponto de transpirar no ar-condicionado torrando. Eu também. Outra que, ó, minha perna treme muito. Beleza, sua perna treme muito, não tem problema. Mas a sua perna treme, você tem que ter controle, tá? Nunca ouvi essa expressão girar no manto. Quais passagens falam isso? Minha filha, 1 milhão de passagens. É impossível, tá? É só impossível de eu fazer isso aqui agora. Imagina. É só impossível, só impossível. Discernimento espiritual, 1 João 4, 8 e 18. Não, 1 João 4, porque primeiro fala de discernimento, depois fala sobre o amor. Eu nunca falei em línguas no mundo físico, mas em sonho eu sempre falo, será que já foi batizada? Não, você já foi batizada. Você já foi batizada? Presta atenção, a galerinha aí que fica orando em línguas no sonho e fica sem falar pessoalmente. No sonho você permite que o Espírito de Deus ore por você, mas no dia a dia, assim, quando você acorda, você bloqueia a manifestação do Espírito Santo. A verdade é essa. Vocês gostam quando eu falei isso, né? Mas a verdade é essa. Para de bloquear a presença do Espírito Santo. Você já é batizada no Espírito Santo. Você está usando a inteligência humana para bloquear a presença do Espírito Santo. Para com isso agora. Agora. Você está deixando de desfrutar, sabe? Daquilo que Deus já te deu. Você já é batizado. Tomei o chá todo, gente, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas, gente, eu tenho que... Vamos lá. O meu esposo está em adultério procurando uma irmã para orar por ele. Como a irmã vai orar por uma pessoa em pecado? Meu filho, a gente tem que orar por todo mundo. Todo mundo. Já vi uma pessoa falando em línguas e não discerni, mas veio uma obreira e colocou a mão na cabeça e ela manifestou o demônio? Tá vendo? Tá vendo, né? Vocês estão vendo, né? Devemos orar pelo batismo do Espírito Santo. Deixa eu só voltar aqui. Já vi uma pessoa falando em línguas e não discerni. Mas veio uma obreira e colocou a mão na cabeça dela e ela manifestou. Vocês viram, né? Essa obreira estava o quê? Ligada no fio celestial. Gente, não é todo mundo que fala em línguas que tá cheio do Espírito Santo, não, tá? O demônio tem essa manifestação também. Todas as manifestações de Deus, o demônio tem. Todas. Inclusive essa. Tá? Então vocês abrem teu olho. Tá com alguém olhando em língua, Senhor, tua presença tá aqui. O primeiro ponto é a paz. Quando você vê uma pessoa ali no Labachúrias, você vai sentir a presença. Se você não tá sentindo nada, abre teu olho. Devemos orar pelo batismo do Espírito Santo? Mari, eu orei 3 anos, todos os dias. Todos os dias. Senhor, me batiza com o teu Espírito de Deus. Eu quero falar em línguas, eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo. E eu fui batizada. Poliana, é verdade que as línguas vêm no diafragma? Não, vem normal. Normal, igual eu tô aqui, ó. Poliana, Graziele, Bruna, Cenerê, cantava. Desculpa, porque às vezes aí vem no Labachúrias, não tem nada a ver isso. Quais passagens falam disso? Ah, meu Deus, só se eu for doida. Recebereis o poder do Espírito de Deus e sereis. Essa é uma das passagens, ó. Recebereis o poder. Olha Atos 2, Atos 4, o livro de Romanos inteiro. Em Coríntios fala sobre isso. Em Gálatas fala sobre isso. É porque fala muito. Ó, vamos lá. Atos, eu sei que fala. 2, o 4 fala. Romanos todo. Romanos 8, Romanos 5, Romanos 1 ao 12, fala todos falam. Hebreus fala, Gálatas fala, 1 Coríntios fala, 2 Coríntios também, até em Apocalipse fala, gente, todo o Novo Testamento fala. Todos. Eu até começo, mas depois eu travo, a língua não desenrola. Aí você, tá entre você aqui, tá? Tá entre você, não é entre Deus, não. Você tá colocando a tua força humana. Existe uma barreira entre você e Deus que você não descortinou. Entendeu? Existe uma barreira em que você não se permite o Espírito de Deus. Por quê, minha filha? Não faz isso, não.
A verdade é essa, né, dona Aline? Como eu sei o que falar, como começar a falar. E o batismo é do Espírito, não é seu, tá, Isa? É dele, não é seu, tá bom? É dele. Na hora que você começar, você vai saber. É um negócio assim, é aquele negócio que não se explica, só se vive, tá? Como sei o que falar, não se preocupe que seja, eu fui batizada em 4 línguas diferentes, em línguas estranhas, línguas dos anjos. Quatro. Então eu tenho a capacidade de falar. Tem diferença? Tem. E eu já fui batizada 4 vezes. Então, assim, são 4 línguas diferentes. E eu vou te dizer, não se preocupe com isso. Quando você for fazer, orar, você vai saber exatamente o que tem que ser feito. A dona Aline, você viu que a Aline tá bem aleatória. Aí todo mundo, Espírito Santo, e falar em línguas, e girar no monto. Quando eu sou a Aline, é o chá de Espírito Santo. Ai, meu Deus. Então, Aline, vamos lá. Assim, gente, todo mundo tava aqui. O Espírito e o poder, eu já tô quente, cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Falando do Espírito Santo, vocês viram que minha bochecha já tá vermelha, bererê, parará, parará. Daqui a pouquinho eu tô aqui só no lambachura, girando manto, nananã, sapateando, tremendo. Ah, menina, tá. E esse chá da Espírito Santo, irmã? Ai, Aline, ele é espinheiras, anota a receita. Gengibre, espinheira santa, eu coloquei umas folhinhas de hibisco também para dar aquela equilibrada. Gengibre, espinheira santa e hibisco, tava bem gostosinho. Ah, a Laura tá escrevendo. Podemos ser batizados mais do que uma? Podemos, Cleo. Porque tem doutrina que só pode manifestar se tiver tradutor. Porque é a seguinte. Quando a gente fala em línguas, a gente tá falando em línguas, né? Tô aqui no Labachuras. Precisa de um tradutor. Só que um exemplo, eu não estou falando em línguas para vocês agora, apesar de agora já estar começando o Espírito Santo, ele é fofo demais. Eu já estou começando a ouvir línguas, entendeu? Agora, no início eu não estava, mas agora eu estou. Então, quando precisa de um tradutor, vocês entendem? Precisa de ter um tradutor. Porque a oração em línguas edifica a si mesmo. Então eu estou aqui orando em línguas, eu não vou edificar vocês, eu vou edificar a mim mesmo. É para se encher do Espírito Santo. Só que para eu falar em línguas para os outros, eu preciso ter um tradutor. Só que eu, Poliana, eu sou batizada em línguas e em tradução de línguas também. Só que não é sempre que eu consigo traduzir. Então, por isso que não é sempre que eu falo em línguas na frente das pessoas. Só se houver tradução. Eu não entendo todas. Eu não tenho esse dom muito bem desenvolvido. Ele é pouco desenvolvido. Ou eu não entendi que é bem desenvolvido. Porque eu já vi pessoas orando em línguas o tempo todo e eu estava ouvindo normal português. Então, assim, é muito complexo. Gente, eu preciso desenvolver melhor esse negócio da tradução, entendeu? Eu tenho buscado isso, de ter esse discernimento. Porque às vezes eu estou escutando normal, a pessoa fala normal e ela está falando em línguas, entendeu? E ali eu tô recebendo, são as orações mais fortes ainda. Então, assim, um exemplo, eu tô aqui ouvindo em línguas e falando em português. Então, muita gente, a grande maioria dos devocionais são assim. Vocês estão por fora. A grande maioria dos devocionais são todos de tradução. Todos, quase todos. Então assim, na verdade, eu tenho isso desenvolvido, mas como eu escuto muito em línguas para falar em português, acaba que eu fico meio que parada nisso, entendeu? Muitas vezes eu fico bloqueada só em ouvir línguas falar em português, ouvir línguas falar em português. E aí eu fico preocupada em sempre traduzir e é isso. Eu poderia, um exemplo aqui agora, neste exato momento, eu poderia estar falando em línguas e traduzindo, sem problema. Mas eu não gosto de fazer isso aqui no devocional, porque eu não quero impressionar ninguém. E eu não tô aqui para impressionar ninguém, entendeu? E eu tenho essa capacidade de escutar em línguas e falar em português, ou em inglês, ou em espanhol, que são só as 3 línguas, por enquanto, do TR que você fala. Foi muito forte. Uma vez eu tive uma experiência de estar ouvindo em línguas e falar em inglês. Mas eu estudei inglês, tá, gente? Não é nada tipo, queria. Entendeu? Vamos lá. Quando nós falamos só para nós, a nossa própria edificação, isso.
Luciano Subirá tem uma série sobre dons do Espírito. Tem mesmo. Faz um pouco para aprendermos. Não posso fazer nada para você aprender, porque você não vai aprender. Eu não posso. Não posso, você não vai aprender, não é algo ensinável. Não é. Eu não tenho como fazer isso. Desculpa. O dom do Espírito, a gente não faz isso. É uma manifestação de Deus para a igreja, entende? Não faz isso não. Só ora para você ser batizado em línguas. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui e vamos orar para vocês serem batizados em línguas? O que vocês acham? Quem quer? E se você já não posso fazer para impressionar ninguém, Cleo, eu não posso. Isso aí não é de Deus. A conexão não é entre você e eu, é entre você e o Espírito. É entre você e o Espírito. Eu não posso ser feio. Eu sei que as pessoas fazem isso, mas não pode, isso não é bíblico. O nosso espírito se conectando com o Espírito de Deus, viu? É isso, é o teu espírito que se conecta com o Espírito. Eu vou orar. Eu vou orar para que você seja batizado no Espírito Santo. E eu já tive... Mas eu entendi, deixa eu explicar. Sabe por que ela falou isso? Porque é um exemplo. Presta atenção como acontece. Outra manifestação de igreja, ela diz que ela já é batizada. Mas eu vou te explicar uma coisa muito forte, muito legal. É assim, se eu começar a falar em línguas aqui, vocês vão tudo falar daí quem é batizada. Porque existe uma oração intercessória em línguas. E quando essa oração intercessória em línguas ela faz, sobe. Eu tenho, às vezes nas minhas aulas, quando dou sequências de aulas, às vezes assim, que eu faço acompanhamento, aí eu falo, todo mundo que é batizado em línguas, vamos orar juntos. Aí a gente ora muito forte. É sempre muito forte. E é isso. Se você quer, escuta, eu vou orar. Não, vamos lá. As palavras são sempre conhecidas como labachúria? Não são. São línguas estranhas. Mas você vai sentir a presença, é um download do céu. Gente, é muito engraçado, né? A gente não explica, nem justifica, só vive, entendeu? Você vai ser batizado em línguas. A partir de hoje, eu vou pedir para você orar todos os dias. Senhor, me batiza em línguas, tá bom? Então, e se eu falar qualquer coisa que seja em línguas, é sempre muito... Eu já às vezes acontece assim, quando eu tô ouvindo muito em línguas e eu falo, às vezes eu falo um pouquinho, uma palavra ou outra em línguas, mas é sem querer. Aí eu já volto, entendeu? Mas eu não faço isso com as pessoas. Pouquíssimas vezes eu falei aqui em línguas para vocês, porque eu não sei, eu não acho legal. Eu acho que as pessoas precisam de fato... Aninha perguntou, quem já é batizado pode orar por um novo batismo em línguas? Deve, Aninha, deve, tá? Ana, tu tá pronta? Você quer subir aí para cantar um louvor com a gente? E enquanto você canta o louvor, eu oro para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo, ou tu tá descabelada de pijama com remela no olho e sem escovar dente? Mas sem escovar dente a gente não vai perceber, não. Se você tiver minimamente pronta, se você quiser entrar, a gente ora com você. Chama aí, vambora. Chama aí. Pronto, gente, já virou um culto, tá? É assim, a Ana, ela tem uma manifestação do Espírito de cantar. Tem gente que canta normal, mas ela tem uma manifestação do Espírito de cantar. Eu já comecei a ficar arrepiada. Ixi, Ana, ela vai subir aí com nós, ó. Ela tá chegando junto. A orar. Eu vou começar a orar. E quando eu parar de orar, eu vou continuar orando. Vocês sabem que eu, quando estou em duplo... Ai! Presta atenção como é que a gente vai fazer. Eu vou começar a orar e eu vou simplesmente desligar o meu microfone. E eu vou continuar orando. Você entendeu? Eu vou continuar orando. E aí eu vou marcar 2 minutos, 3 minutos. Não, porque 2 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar. Eu vou marcar 3 minutos de você cantando.
gente, a Ana travou, né? Voltou? Voltou. Eu vou marcar 3 minutos de você orando, cantando, e eu orando em línguas, mas assim, ó. Vocês entenderam por que vocês não estão me ouvindo? Porque eu desliguei meu microfone. Eu vou desligar meu microfone. E eu vou continuar orando para vocês serem batizados em línguas, mas eu vou orar em línguas. Então eu vou desligar meu microfone. Eu vou orar em línguas e a Ana vai cantar. A Ana vai cantar. E vocês que não foram batizados em línguas até agora, vão orar. Senhor, me batize em línguas, me batize em línguas. Quem já é batizado em línguas, vai orar. Senhor, me dá novos dons, me dá novos dons. Então, nós vamos fazer isso. E aí, 3 minutos depois, eu vou simplesmente desligar. Então, você pode continuar cantando, tá, Aninha? Ele vai desligar. Então, a nossa oração, eu vou fazer a oração de encerramento e eu vou orar. E pá, desliguei. Vocês entenderam? Todo mundo se concentra. A gente vai fazer isso, tá? Vamos começar agora. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Eu quero te pedir nessa manhã, nessa live, batiza o teu povo com o teu Espírito. Espírito Santo, que haja uma manifestação do amor de Deus. Abre o nosso entendimento, nos dê discernimento. Senhor, derrama sobre nós a presença do Espírito Santo, Rabaxarabácia, e que as pessoas aqui elas possam sentir a manifestação do amor de Deus. Não só sentir, não só experimentar, mas dê a elas, Senhor, um nível mais profundo de intimidade. Senhor, que línguas sejam liberadas. Libera línguas, Espírito de Deus, libera línguas. Eu quero declarar nessa manhã que a manifestação do amor de Deus, ela vai acontecer. Nos batiza com o teu fogo, Senhor. Que enquanto a Ana estiver cantando, Pai, as pessoas sejam batizadas e rebatizadas, que elas tenham um encontro com Deus, que nós possamos nos encher até transbordar. Senhor, que as pessoas sejam batizadas, alcançadas, incluídas. Senhor, nós sabemos que é um envolvimento muito mais íntimo. Você já é batizada em línguas, Ana? Sim. Tá. Nós sabemos que é um envolvimento muito mais íntimo. Senhor, nos batiza e nos rebatiza. Nos dê novas línguas, novos dons, novos frutos. Que nós possamos discernir espíritos. Em nome de Jesus, nós oramos, nós cremos na manifestação do amor de Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nos traga para perto de Ti. Nos alcance com o Teu poder. Nos alcance com a Tua glória, Senhor. Que nós possamos desfrutar do banquete do Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, batiza o teu povo, em nome de Jesus, Rabaxar, canta, Labassuria. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, sempre amém.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me ensinar.